E aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quali. Na nossa última aula, nós vimos uma introdução ao equilíbrio químico, né? A gente viu a lei de ação das massas, que é uma relação entre as leis de velocidades de reações elementares, né? Que levam a um equilíbrio químico. E a equação da constante de equilíbrio a partir da lei de ação das massas, ela é dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Isso aí tem que estar bem claro na cabeça de vocês. A gente viu também algumas constantes de equilíbrio específicas. Por exemplo, a ionização dos ácidos, ela tem o Ka, a dissociação das bases, o Kb. A água, a autoprotólise, ela tem o Kw. E a gente viu também o Kps, que é o produto de solubilidade. E na aula de hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais essas constantes de equilíbrio. Então vamos lá. Então na aula de hoje nós vamos continuar o estudo dos solutos eletrólitos, mais especificamente falando de ácidos e bases. Então a gente vai recapitular alguns conceitos lá de química inorgânica e vai se aprofundar um pouquinho mais no estudo dessas substâncias, né? Então, a primeira teoria proposta para os ácidos e para as bases foi proposta por esse camarada sueco, o Arrhenius, né? De acordo com a teoria de Arrhenius, os ácidos são substâncias que, em meio aquoso, quando dissolvidos em água, eles liberam íons H+, íons hidrônio, enquanto que as bases são substâncias que liberam íons hidróxido, íons OH-, tá certo? Mas pela teoria de Arrhenius, a gente não consegue explicar, por exemplo, o caráter básico da amônia. É o NH3 e a amônia é uma base. De acordo com a teoria de Arrhenius, bases são substâncias que liberam íons OH-. De onde é que vai sair um OH- daqui? Não tem nem oxigênio na fórmula da amônia. A gente vai ver isso daí. Uma teoria que refinou mais a definição de ácidos e bases, ela foi proposta por esses dois químicos meio que simultaneamente, o Johannes Bronsted, um químico dinamarquês, e o Thomas Lowry, um químico britânico. Ambos propuseram essa teoria por volta ali de 1923, na mesma época. Como naquela época não tinha WhatsApp, não dá para saber quem que propôs primeiro, então a teoria acabou levando o nome dos dois, tá? E o que diz essa teoria? De acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, os ácidos são substâncias que doam prótons e as bases são substâncias que recebem prótons. Tá? Então, é uma teoria que se baseia na doação e recepção de prótons. Mas o que é um próton, gente? Vamos lembrar da estrutura de um átomo. No núcleo do átomo, nós temos prótons e nêutrons. Os prótons são as partículas de carga positiva e os nêutrons não são carregados. E orbitando o núcleo, nós temos os elétrons que têm carga negativa, tá certo? Então vamos pensar aqui na estrutura do átomo mais simples que a gente tem, o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, nós temos um único próton no núcleo, o próton tem carga positiva, e em torno desse próton nós temos um elétron que fica orbitando o núcleo, tá certo? Quando nós ionizamos um átomo de hidrogênio, o que a gente está fazendo? A gente está tirando esse elétron da eletrosfera. Aí sobra o quê? Sobra somente o próton. Então, quando a gente ioniza um átomo de hidrogênio, a gente está formando o íon H+. Então, quando a gente fala do íon H+, nesse contexto de ácido e base, é a mesma coisa que um próton. Tá? Então, quando a gente está falando de um próton e H+, são a mesma coisa, são sinônimos, tá certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o ácido hipocloroso. Tá? O ácido hipocloroso é um ácido fraco, cuja reação de ionização a gente expressava da seguinte forma até agora. Né? Ele é um ácido fraco, se ioniza parcialmente em H+, mais Cl-O-. Tá? Essa reação de ionização para o ácido hipocloroso, ela está seguindo a definição de Arrhenius para os ácidos. Né? Ácidos são substâncias que em água liberam íons H+. De acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, como é que fica essa reação de ionização? Então, ácidos são substâncias que são doadores de prótons. A partir do momento que a gente tem alguém para doar próton, a gente vai ter que ter alguém para receber esse próton, né? E é na teoria de Bronsted e Lowry que a água vai ter um papel fundamental
nos equilíbrios de ácidos e bases. Por quê? Como é que a gente vai expressar essa reação de ionização, então, de acordo com a teoria de Bunsen-Lorry? Os ácidos, eles vão entrar em equilíbrio com a água. Como assim entrar em equilíbrio com a água? Vamos ver como é que é a estrutura da água. Então, a água é um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Os hidrogênios têm cada um único elétron, enquanto que os átomos de oxigênio têm 6 elétrons na última camada, né? 6. E nós temos uma ligação covalente simples aqui entre o oxigênio e cada um dos hidrogênios. Notem o seguinte, na água, o oxigênio vai ter 2 pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres no oxigênio da água, eles podem muito bem acomodar um pobre íon H+, que é totalmente carente de elétrons, né? O íon H+, ele foi ionizado, perdeu os elétrons, então ele pode arrumar consolo, conforto na molécula de água. E é isso que acontece. Os ácidos, eles doam prótons para a água, vão doar um íon H+ para a água, e com isso nós vamos formar o quê? Nós vamos formar o íon H3O+, e a forma ionizada do ácido Cl-. Notem o seguinte, gente, quando a gente falava da reação do ácido hipocloroso seguindo a teoria de Bunsen-Lorry, a gente expressava a reação da seguinte forma, H+, mais Cl-. Percebam que essas duas reações são muito parecidas, tá? Qual que é a diferença? Na reação de Arrhenius, o H+ ficava livre, tá? Só que expressar a ionização de um ácido pela teoria de Bunsen-Lorry é muito mais correto quimicamente, porque o H+, como a gente discutiu lá atrás, ele é simplesmente um próton, uma partícula subatômica. É uma partícula extremamente minúscula que tem uma carga positiva associada a ela. O próton livre, ele não é estável, gente. Ele vai procurar alguma outra substância que tenha elétrons livres para ele poder encostar e ficar mais tranquilo. E é isso que a água fornece. Na molécula de água, nós temos no átomo de oxigênio 2 pares de elétrons livres ali que não estão ligados, e é ali que o H+ vai chegar junto e vai ficar confortável, tá certo? Então, pela teoria de Bunsen-Lorry, os ácidos doam prótons e na grande maioria das vezes quem vai receber esses prótons dos ácidos são as moléculas de água, tá certo? E a teoria de Bunsen-Lorry, ela consegue explicar também a amônia, que é o NH3. A teoria de Arrhenius não consegue explicar por que a amônia é uma base. NH3 não tem nem oxigênio. De onde é que vai sair um OH- daí? O que acontece? É aquela história. A amônia vai entrar em equilíbrio com a água também. A água, ela vai ter um papel fundamental nos equilíbrios de ácidos e bases daqui para frente. Então, como é que fica essa história? Vamos ver aqui a estrutura da amônia. Na amônia, nós temos 3 hidrogênios, cada um com seu elétron aqui, e o átomo de nitrogênio vai ter 5 elétrons na última camada. Nós fazemos uma ligação covalente simples com cada um dos hidrogênios. E, novamente, nós vemos um par de elétrons livres aqui que pode muito bem acomodar um pobre íon H+, carente e deficiente de elétrons. Então, o que acontece? Na amônia, como nós temos aqui um parzinho de elétrons livre, o que acontece? A água doa um próton para a amônia. Tá? E quando a água doa um próton, o que sobra? OH-. É só lembrar que numa reação de neutralização, numa reação entre um ácido e uma base, o que nós formamos? Nós formamos sempre sal mais água. De onde que vem a água numa reação de neutralização? É a combinação do H+ do ácido com o OH- da base. Então, a água ela pode se quebrar em H+ e OH-, e é isso que acontece aqui com a amônia. A água doa um H+ ali para a amônia, formando-se o íon NH4+, que é o íon amônio, mais o íon hidróxido, mais o OH-. Então, havendo liberação de OH-, nós estamos falando de uma base.
Beleza? Então, pela teoria de Bronsted-Lowry, nós temos o que nós chamamos de pares conjugados. Por quê? A gente falou lá atrás, para haver alguém que doe prótons, você necessariamente tem que ter alguém que receba prótons. Com isso, a gente vai ter que sempre ácido vai vir associado com uma base, tá? Então, vamos ver aqui nessa reação de ionização desse ácido hipotético aqui, HA. Esse meu ácido hipotético fraco, monoprótico, ele vai doar um H+ para a água. A água acomoda esse H+, forma-se o íon H3O+, e a forma ionizada do meu ácido A-, tá certo? Então, aqui, quando a gente olha a reação no sentido dos reagentes formando os produtos, o HA está doando um próton. Quem doa próton pela teoria de Bronsted-Lowry é ácido. Então, o HA vai ser o meu ácido 1. A água está recebendo um próton do meu ácido HA. Né? Quem recebe próton, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, vai ser uma base. Então, a água vai ser a minha base 2. Por que a base 2? Porque os pares conjugados no equilíbrio químico, eles têm que estar sempre em lados opostos da reação. Então, a minha base 1 vai ser o par conjugado do meu ácido 1 e eles têm que estar em lados opostos da reação, tá certo? A gente está falando de um equilíbrio químico, ou seja, uma reação que vai e uma reação que volta. Então, a gente pode olhar essa reação aqui, esse equilíbrio, olhando a reação no sentido oposto, os produtos que formam de volta os reagentes. Quando a gente olha a reação no sentido oposto, o que acontece? É o íon H3O+, que doa um próton de volta para o meu íon A-, formando o quê? Formando a água e o meu ácido HA. Então, como o H3O+ está doando um próton para o A-, quem doa próton é o quê? Quem doa próton é ácido. Então, o H3O+ vai ser o meu ácido 2, porque a gente já tem o ácido 1 do outro lado, né? E o A- está recebendo próton, quem recebe próton vai ser base, vai ser a minha base 1. Então, a gente tem o primeiro parzinho conjugado, que é quem? Quem é o ácido do meu primeiro par? O ácido do meu primeiro par é o HA, enquanto que a base conjugada dele vai ser a minha base 1, que é o A-. Tá? Então, o primeiro parzinho conjugado, o ácido é HA, e a base é o A-. No meu segundo par, o ácido é o íon H3O+, e a base vai ser a água. Beleza? A gente pode ter também uma reação da minha base A-. Como é que funciona uma reação nesse caso? Então, o meu A- vai entrar em equilíbrio com a água. O A- ele tem uma carga negativa ali, né? Significa que ele tem um par de elétrons que ele pode compartilhar com o H+ que vier da água. Então, a água, nesse caso, vai doar um H+ para a minha base A-, né? E se a gente olhar a reação no sentido contrário, meu ácido HA que foi formado pode doar um próton para o meu OH-, que tem um par de elétrons livre ali que pode acomodar o H+, formando de volta o íon A- e a água, tá certo? Então, olhando a reação aqui nesse sentido aqui, o A- ele está recebendo um próton da água, quem recebe próton é base, vai ser a base 1, e a água está doando um próton para o íon A-, quem doa próton é ácido, vai ser ácido 2, tá certo? Olhando a reação no outro sentido aqui, é o HA que doa um próton para o OH-. Quem doa prótons é ácido, então o HA vai ser o meu ácido 1. E o OH- está recebendo próton, quem recebe próton é base, vai ser a base 2. Então, quem são os parzinhos conjugados desse sistema aqui? No meu primeiro par, o ácido vai ser o meu ácido 1, que é o HA, e a base desse meu primeiro par é o A-, a base 1, tá certo? No meu segundo par, o ácido vai ser a água, é o A2, enquanto que a base é o OH-, é o B2, tá certo?
Percebam o seguinte, gente. Nesse meu primeiro equilíbrio aqui, a água ela se comporta como base. Nesse meu segundo equilíbrio, a água ela se comporta como ácido. Como assim? Como é que pode a água ser uma hora uma coisa, uma hora outra? Exatamente isso, gente. A água ela tem a capacidade tanto de receber um íon H+, formando o íon H3O+, como ela tem a capacidade de doar um próton, doar um H+. Então, a água vai ter esse caráter duplo e por isso que ela é extremamente importante para os equilíbrios de ácidos e bases, tá? Porque a água tem esse caráter anfótero. Então vamos ver como é que fica a água nessa história. A gente viu lá atrás que a água ela tem uma constante de equilíbrio chamada de Kw, né? E a gente expressa a reação de ionização da água da seguinte forma: a água vai se quebrar em H+ e OH-. Mas essa aqui é a representação de Arrhenius para o equilíbrio da água. Tá? A gente pode também representar a água pela teoria de Bronsted-Lowry. Como é que vai ficar a água pela teoria de Bronsted-Lowry? Uma água vai entrar em equilíbrio com outra água. Aí o que acontece? Uma água doa H+ para outra água que recebe H+. Aí nós formamos o íon H3O+, e o íon OH-. Constante de equilíbrio vai ser o que mesmo, gente? W é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Produto aqui é o H3O+ e o OH-. Reagente é água e água. Os dois são solventes, então os dois vão ter valor igual a 1 aqui na constante de equilíbrio. Não precisa expressar água na fórmula da constante de equilíbrio, tá certo? Então, pensando naqueles exemplos que a gente citou lá no slide anterior, a gente vai ter o equilíbrio aqui do meu ácido fraco, que vai doar um H+ para a água, formando o íon H3O+, e o íon A-. Esse equilíbrio aqui é um equilíbrio de um ácido, né? Liberou um íon H3O+, então vai ser um ácido. Então vai ser expresso usando Ka. Ka é igual à concentração dos produtos. Quem que é produto aqui? H3O+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração dos reagentes. Quem que é o reagente que entra aqui? É o HA, porque o outro é a água. A água tem valor igual a 1. Beleza? O outro equilíbrio que a gente viu é o equilíbrio da base conjugada do meu ácido HA. Então, nesse meu outro equilíbrio, o que acontece? A água é que doa um H+ para o A-, formando o ácido HA e o OH-. Então, se eu tenho liberação de OH-, eu estou falando de um equilíbrio básico. Se o equilíbrio é básico, eu tenho que usar Kb. Kb é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Produto, concentração de HA, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração dos reagentes, que é o A-, tá certo? A água, por ser solvente, apresenta atividade igual a 1, não entra na equação ali. Agora, olha só que beleza, a gente está expressando o equilíbrio de substâncias que são pares conjugados, né? A gente viu lá atrás que o HA é o ácido, enquanto que o A- é a base conjugada desse meu ácido, né? O A- é uma base, enquanto que o HA é o ácido conjugado dessa base, tá? Olha só que legal, quando a gente pega a constante de dissociação ácida de um ácido e multiplica pela constante de dissociação básica de uma base conjugada desse ácido, olha onde a gente chega. Ka vezes Kb. O Ka é H3O+ vezes A- dividido por HA. Kb é HA vezes OH- dividido por A-. Olha só que legal. A- corta com A-, HA corta com HA. O que sobra, gente? Sobra a concentração de H3O+ vezes concentração de OH-. O que é concentração de H3O+ vezes concentração de OH-? Aqui, ó, concentração de H3O+ vezes concentração de OH- é igual a Kw. Então, Ka vezes Kb para um par conjugado vai ser igual a Kw, vai ser igual a constante da água. E o Kw é uma constante
experimentalmente conhecida. O Kw ele tem um valor experimental determinado que vale 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Esse número tem que ser memorizado por vocês. Tem que ser memorizado? Não. Esse número vai naturalmente ser memorizado por vocês, porque a gente vai usar tanto, vai falar tanto do Kw, da constante de autoprotólise, que é igual a 10 a menos 14, que isso daí vai ficar marcado na cabeça de vocês. Tá certo? Muito bem, então vamos ver um exemplo aqui, ó. Escreva a equação de ionização do ácido acético, CH3COH, cujo Ka é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Determine os pares conjugados e a constante de dissociação básica, o Kb, da base conjugada do ácido acético, dado que o Ka vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, vamos lá, gente. Por onde que a gente começa? A gente começa pela reação de ionização do ácido acético. Então, na reação de ionização do ácido acético, nós teremos o seguinte. O ácido acético, ele é um ácido, como o próprio nome já diz, ácido acético. E o que um ácido faz, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry? Um ácido doa prótons. Ele vai doar um próton para a água, vai doar um íon H+ para a água. A água recebe esse H+, vai formar o íon H3O+, e o íon acetato, que é o CH3COO-, tá? Essa é a forma ionizada do ácido acético. Se a gente olha a reação no sentido contrário, é o H3O+, que devolve um H+ para o acetato, formando o ácido acético de volta. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui e vamos para a química orgânica, porque o ácido acético ele é um ácido orgânico, é o ácido etanóico. Vamos ver a estrutura do ácido acético. A gente tem CH3COOH, tá? Como é que fica então a estrutura do ácido acético? Hidrogênio ligado ao carbono, ligado ao hidrogênio, ligado ao hidrogênio. Esse aqui é o CH3, aí a gente tem o outro carbono, aí a gente vai ter aqui o grupo carboxila, que é o grupo ácido, tá? Essa é a estrutura do ácido acético. Esses 3 hidrogênios aqui que estão ligados diretamente ao carbono não são ionizáveis. Esses 3 hidrogênios aqui não viram H+. Por que não, gente? Porque o carbono ele não é eletronegativo o suficiente para puxar os elétrons desses hidrogênios para que eles se tornem ionizáveis, que eles virem H+, tá? Então, quem é o hidrogênio ionizável num ácido carboxílico vai ser o hidrogênio aqui da carboxila, beleza? Então, quando a gente fala de ácido orgânico, a gente está falando da ionização desse hidrogênio que está no grupo COOH. Então, voltando ao nosso equilíbrio. O ácido acético ele doou um próton para a água. Quem doa próton é ácido, ele vai ser o meu ácido 1. A água está recebendo próton. Quem recebe próton, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, é base. Vai ser a minha base 2. Olhando a reação no sentido contrário, é o H3O+, que doa um próton para o acetato de volta. Quem doa próton é ácido. Então, o H3O+ vai ser o meu ácido 2, porque o ácido 1 já está para o lado de cá. E os pares conjugados sempre em lados opostos. E o acetato está recebendo o próton. Quem recebe próton vai ser base 1, tá certo? Então, montando aquela tabelinha dos pares conjugados, o primeiro par, o ácido do primeiro par é o A1, que é o ácido acético, CH3COOH, e a base conjugada do ácido acético é o acetato, que é o CH3COO-. No nosso segundo par, quem é o ácido do segundo par? É o ácido 2, que é o H3O+, e a base conjugada dele, B2, vai ser a água. Gente, eu chamei o ácido acético e o acetato de par 1 e o H3O+, e a água de par 2, tá? Mas eu posso inverter, posso dizer que o meu par 1 é o H3O+, e a água, e o par 2 é o acetato e o acetato. Não importa quem for o primeiro par, quem for o segundo, desde que eles estejam ali com o seu respectivo par conjugado, tá certo? O par conjugado do ácido acético é o acetato, o par conjugado da água é o H3O+, beleza? Então tá,
Escreva a equação de ionização do ácido acético, fizemos. O Ka do ácido acético a gente ainda não usou. Determine os pares conjugados, a gente determinou aqui. E agora determine a constante de dissociação básica, o Kb, da base conjugada do ácido acético, dado que o Ka é 1 vezes 10 a menos 14. Agora a gente vai usar aquela relação que a gente fez lá atrás. A gente vai dizer o seguinte: quando a gente tem um par conjugado, as constantes de dissociação ácida e básica para um par conjugado são igual à constante de dissociação da água. Então, essa relação aqui é uma relação que também vai ter que ficar muito clara para vocês. Ka vezes Kb de um par conjugado vai ser igual a Kw, tá certo? Então, seguinte, a gente quer o Kb, a base conjugada do ácido acético. Então, a gente tem o Ka do ácido acético, a gente quer o Kb da base conjugada do ácido acético, que é o acetato. Então, a gente tem Ka, a gente tem Kw, a gente quer Kb. É fácil. É só pegar o Ka que está multiplicando, passa para cá e ele vai vir dividindo. Vou ficar com o seguinte: Kb é igual a Kw dividido por Ka. Kb é igual a 1 vezes 10 a menos 14, que é o valor de Kw, dividido pelo Ka, que o exercício passou para a gente, 1,8 vezes 10 a menos 5. Kb é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Beleza? E agora um breve parênteses para quem não tem calculadora científica para fazer aquela continha lá atrás. A gente já fez várias contas envolvendo notação científica, envolvendo números exponenciais, porque eu me lembro que eu dei fisicoquímica para vocês, pelo menos o comecinho de fisicoquímica, e a gente trabalhou bastante. Mas vamos supor que você não tenha uma calculadora científica, então vamos baixar uma calculadora científica no celular. Para vocês baixarem uma calculadora científica no celular, eu fiz um guia aqui, levando por conta que você está usando um celular Android. Se você tem iPhone, eu sinto muito, não sei como é que funciona no iPhone, mas tenho certeza que tem calculadora científica, tá? É só procurar ali no, sei lá, iTunes, não sei como é que chama os negócios do iPhone, tá? Então você vai achar o aplicativo da Play Store no seu telefone, clica lá, aí você escreve na barra de procura ali, calculadora científica. Eu testei algumas e a calculadora que eu mais gostei foi essa daqui, ó, calculadora científica HI Edu, tá? Você clica nessa calculadora e vai lá em instalar. O celular vai baixar, vai instalar e vai aparecer ali na sua área de trabalho o ícone da calculadora. Você clica nele, vai aparecer o idioma que você quer trabalhar. Eu prefiro português do que russo ou turco, tá? Aí fica da preferência de vocês. Selecione o idioma, aí vai aparecer duas opções, calculadora básica ou científica. Nós estamos baixando isso aqui justamente pela calculadora científica, né? Então escolhe científica e vai lá em começar. Aí ele vai instalar, você só vai próximo, próximo, próximo. Pronto, essa vai ser a carinha da sua calculadora. E como é que a gente faz aquela conta lá atrás do KW dividido por KB? A conta que a gente fez foi essa daqui. 1,0 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, para a gente fazer essa conta, ó, a gente vai fazer o seguinte. Bota lá, 1, esse vezes 10 elevado a x é o exponencial aqui, é o 10 elevado a qualquer coisa, tá? Então, você bota ali aperta esse vezes 10 elevado a x, põe o valor do expoente, menos 14, aí você vai dividir por 1,8, de novo, 10 elevado a x menos 5, que é o valor do expoente, vai aparecer isso daqui na sua calculadora, tá? 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Aperto igual, você vai ver o resultado ali que vai dar 5,55555 vezes 10 a menos 10, que a gente arredondou para 5,6 vezes 10 a menos 10. Beleza? Se você tem calculadora científica e já sabe usar, é muito mais prático do que usar a calculadora científica do celular. Mas se você não tem calculadora científica, não tem desculpa, porque o celular faz as continhas para você também. Beleza? Maravilha, gente. Agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, no último slide eu vou deixar algumas referências bibliográficas. Então, a gente tem os dois primeiros livros, Química, Ciência Central e Química Geral Fundamentos,
disponíveis na biblioteca virtual. Para acessar a biblioteca virtual, vocês vão ali no Swap, links importantes, biblioteca virtual Pearson, certo? Peguem os 2 livros lá que estão disponíveis e tem vários outros também, caso vocês queiram se aprofundar. Beleza? Esse terceiro livro, que é Princípios de Química do Atkins, ele só está disponível, infelizmente, na biblioteca do campus, então eu sugiro que quando a pandemia der uma acalmada, vocês peguem esse livro, porque ele é bem legal. Beleza, gente? Eu agradeço quem chegou até aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!